Olá, sou Trindade Costa e quero que você seja bem-vindo ao podcast 1. E para iniciarmos, eu conto com a presença do fisioterapeuta, profissional da educação física e mestrando em ciência da saúde. Eu tenho a honra de conversar com o professor Diego Sarmento. Que bom lhe ver no pódio, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, professor Trindade. É uma honra estar participando aqui desse espaço. Professor, o senhor atua nas duas áreas, de fisioterapia e educação física. E o senhor é coordenador também de curso na UNAMA Santarém. Conte para a gente um pouquinho da sua trajetória na área da educação, professor. Na área da educação sempre fez parte, né, da minha história. Não falo nem de universidade, eu falo bastante dessa questão de escola, né? Como a escola foi importante, ensino fundamental e médio, para a formação, né, do profissional que eu sou hoje. E eu tive a satisfação de estudar nessas duas escolas, né? Então, que é o Álvaro Adolfo e o José de Alencar. Então, lá eu sempre participei muito das atividades com os professores, né? Participando, organizando os jogos internos, participando de feiras de ciências. Então, quando eu fui optar pelo vestibular, né, lá em casa a gente vem de uma família bem humilde aqui da cidade, né? Então, cada filho, quando chegava no terceiro ano de ensino médio, a gente tinha a questão de poder, né, fazer um pré-vestibular. Então, quando chegou na minha vez, eu acabei dando a vez para o meu irmão, né, mais velho, para ele poder tentar de novo, né, o vestibular para a UFOPA, e fiquei estudando em casa, né. Então, fazia o PRISE, né, o antigo processo seletivo da UEPA. E fui agraciado, né, num ano bem conturbado de 2002, lá a gente estando tudo no Álvaro Adolfo, tendo tudo do contra, né, em relação a ter greve. A gente teve uma greve que durou de março até julho, então muita gente evadiu da escola, mas quando saiu o resultado, né, da gente sendo agraciado na aprovação, primeiro da educação física, que foi a minha primeira graduação, foi bem importante. Então, desde a educação física, a gente já vem trabalhando, né, na parte da educação básica, também, né, lá pela Secretaria Municipal de Saúde, isso no ano de 2005, né, trabalhando já, tanto dentro de sala de aula. Minha primeira escola que eu trabalhei aqui na cidade como profissional de educação física, né, professor, foi no Haroldo Veloso, né, aí na região do Maicá, no bairro do Maicá, aqui da cidade. Então, de lá, a gente foi desenvolvendo essa competência. Trabalhei já também nessa parte de coordenação dentro da assessoria de esporte e lazer, né? No governo da Maria do Carmo. Maria do Carmo, professora Lucineide Pinheiro, que era a nossa secretária de educação. E tive, né, logo em seguida, a oportunidade, durante a graduação da educação física, conhecer a fisioterapia. No ano que eu entrei na educação física, né, na UEPA, foi o primeiro ano do curso de fisioterapia. Então, acabei me aproximando muito, né, do pessoal da primeira turma, alguns colegas, primeira e segunda turma. E tive também professores que eram fisioterapeutas, né? Na UEPA, na época, ainda estava bem no início, né? Não tinha essa estrutura toda que tem hoje aí no campus. A gente tinha aula no sistema modular. Vinha professor, né, em cada disciplina vinha de Belém para ministrar aula para a gente. Então, quando chegavam os fisioterapeutas para dar aula, tive muitos professores muito bons na educação física, mas os fisioterapeutas faziam a diferença durante a graduação e fizeram gostar da área da fisioterapia, que foi, né, eu saí da educação física e já adentrei também pela UEPA a fisioterapia. E só que no âmbito da fisioterapia eu tive que dar uma parada durante a graduação por conta do trabalho, que eu tinha sido chamado, né, desafiado pela Secretaria Estadual de Educação a trabalhar com a população indígena, né, daqui da região. Então, eu trabalhei de 2011 até 2014 como profissional de educação física, né, professor das aldeias indígenas aqui da região oeste do Pará, né, trabalhando no Alto Rio Mapuera, trabalhando na região de Novo Progresso, né, sul de Altamira, com o povo Caiapó,
Trabalhei muito com a população aqui do Rio Tapajós, né, as populações indígenas, e também da grande área aí, né, território da região do Arapiuns. Essas duas realidades mais distantes aqui do centro urbano, elas são muito diferentes do dia a dia aqui da cidade? Muito diferente. Cada aula era um grande desafio, né? Como eu estava com a disciplina de educação física lá, a gente tinha que fazer saúde, educação e saúde, né? Dentro do próprio território. Então, na maioria das vezes, a gente não tinha sala de aula, dei aula debaixo de árvore, dei aula debaixo, né, de maloca. A maioria não tinha espaço, né, para fazer as aulas práticas, então a gente, com os alunos, a gente construía nossas quadras de areia lá nessas comunidades. Onde passava, o pessoal sabia que já tinha passado por lá, porque aparecia a mesma estruturazinha de quadra de areia. Tudo era esporte adaptado, né, para a areia, mas, claro, não levava só a questão do esporte do branco, né? A gente fazia pequenos estudos lá para entender quais eram os jogos, os esportes daquela cultura, e de lá a gente também trabalhava os esportes que eram utilizados nacionalmente nos jogos dos povos indígenas, né? Eu assistia bastante, né? Documentário, vídeos, e acabava também, sempre finalizava o módulo com os jogos. Essas outras realidades que o senhor viveu, elas acabavam sendo muito desafiadoras, como o senhor falou, né? Sim. Esses planos de aula, o senhor passava assim, tinha um período para estar montando essas aulas, ou o senhor ia construindo as aulas conforme a realidade que o senhor ia vivenciando, professor? A gente sempre tentava conversar com os professores que já passaram, né, pelas comunidades, e lá era muito interessante, que eles já traziam, né, a expectativa deles, mas eu queria só as informações, eu ia com a expectativa zero, para mim não criar, né, ideias que não fossem da realidade deles. Então, eu ia, observava como é que as coisas funcionavam na comunidade, e lá a gente acabava desenvolvendo, né, essas particularidades. Nunca um módulo era parecido, sempre era adaptado com a questão, né, da realidade local lá das comunidades em relação à prática da educação física. Claro, tinha coisas que, vamos dizer assim, no planejamento acadêmico, lá o planejamento da disciplina, a gente sempre buscava trabalhar o conteúdo, que a gente tem que trabalhar os conteúdos da educação física, mas lá a gente fazia 70% o padrão e aquele 30% era em relação à particularidade de lá da realidade deles, né? Sim. Para poder ter uma maior aceitação por eles, de ter uma integração maior, né, professor? Sim. Aí logo em seguida eu fui chamado para trabalhar aqui na cidade, né? Aí eu trabalhei nas escolas que eu me formei, né, no ensino fundamental, no Zé de Alencar, trabalhei lá, trabalhei no Alvoradolfo também como professor, anos de 2016 até 2018, antes de eu dar a entrada, né, aqui na instituição, aqui na UNAMA. Cheguei a trabalhar, né, em outras instituições de ensino superior aqui na cidade, mas como tutor do curso de educação física, né? E aqui na instituição, quando eu adentrei, eu fiz pelo processo seletivo da educação física. Então, a porta de entrada foi a educação física aqui na UNAMA Santarém. Essas duas áreas, a educação física e a fisioterapia, elas sempre presentes na sua vida, sempre mostrando os novos desafios, né, novas descobertas. O que levou o senhor a cursar essas duas áreas? Foi afinidade em ser duas áreas da saúde? Foi por amor à profissão ou essa área dá muito dinheiro? Os três. A gente sempre fala, e eu tenho vários exemplos em relação a isso, tanto a educação física quanto a fisioterapia ou outras áreas da saúde, o profissional ganha o que ele merece. Então, se ele for uma pessoa que sabe empreender, saber trabalhar a sua imagem, saber trabalhar o seu negócio, ele vai ganhar muito bem. Só que tem aqueles profissionais que acham que as coisas vão cair do céu. São acomodados, né? Então, as coisas não caem no céu. Principalmente hoje em dia, que o mercado de trabalho está aí, né, requerendo
muitas especialidades, requerendo a cada dia mais habilidades desse profissional, né? Esse novo profissional da educação física, esse novo profissional da fisioterapia, que a gente tem aí, né, as redes sociais, que hoje é o principal meio, né, de comunicação no mundo todo. Então, a gente tem que saber adentrar esse meio digital, né? Então, o profissional de educação física, tanto da fisioterapia, eles têm que acabar englobando. Não pode só ficar naquela vivência de hospital e clínica. Tem que se expandir muito mais, né? E o profissional de educação física, né, escola ou academia. Sempre tem... É muito parecido as duas profissões. Claro, cada um num contexto diferente, mas se você for olhar no todo, elas são muito parecidas e muito complementares. A educação física, ela tem um leque muito grande, porque quando eu me formei, era a licenciatura plena. Hoje, ela tem, né, o bacharelado e tem a licenciatura. Então, hoje, o profissional, ele escolhe, ou ele vai para a escola, ou ele vai para o ambiente fora da escola, né? Principalmente as academias, clubes. Então, quando eu me formei, foi para trabalhar nos dois, né? Que era essa licenciatura plena. Então, eu tive experiências, né, na parte de academia, treinamento. Sempre fui muito envolvida com essa parte de treinamento esportivo. Vim desde a história da escola. Era bem engraçado, né? Eu sempre, na escola, eu buscava fazer tudo no primeiro semestre, né? Eu já tinha tudo esquematizado. Fazer tudo no primeiro semestre para tirar as melhores notas, para quando chegar no segundo semestre do ano, qualquer 50 pontos na terceira nota já estava passado de ano. Então, o resto era aproveitar o que a escola tinha, né? Os jogos internos, feiras de ciências. Então, eu fazia de tudo para fazer os trabalhos dos professores dentro de sala de aula e para ficar com tempo livre para participar. Eu ficava da educação física do primeira turma até a última turma, tanto no ensino fundamental, ensino médio. Gostava, sempre estava. A quadra do Alvorador Felizardo de Alencar Foi marcante na sua vida. Foi marcante. Então, participava das seleções, né, das escolas. Hoje a gente ainda perdeu um pouquinho isso, né? Eu entrei, como eu falei, tive a oportunidade de voltar às escolas e realmente essa prática esportiva dentro do ambiente escolar, ele tem decaído um pouquinho, sendo que a gente vê, né, principalmente esse período agora pós-pandemia, quão importante é a prática de exercícios físicos, né, e começar desde o zero. Então, a educação física lá, a gente acabou desenvolvendo muito essa parte, vamos dizer assim. Eu trabalhei nas duas áreas, mas o que mais me alavancou para frente foi a parte escolar, né? A parte pedagógica. Dessas duas profissões, qual é que o senhor tem mais carinho, digamos assim? Eu não tenho um carinho maior do que um ou outro, porque as duas hoje, né, complementam, elas me complementam e eu devo tudo que eu tenho em relação às duas profissões. Eu sempre falo assim, a pré-pandemia, a educação física me deu a maior parte, né, das coisas que eu conquistei hoje em dia. Mas quando chegou a pandemia, a fisioterapia foi que segurou toda a minha prática profissional. Então, eu sempre tive uma clareza em relação a minha vida profissional, é que porta de entrada a gente que cria. E mesmo quando surgem portas de entrada aleatórias, né, para você ir para o mercado de trabalho, você não deve fechar. Quanto mais portas de entrada você tiver para atuar, melhor são as questões dos retornos. Então, a Física e a Educa sempre foram... e a saúde, né? Eu sempre falo assim, questão da saúde como um todo, sempre foi a minha porta de entrada para a atuação. Dentro desse campo da fisioterapia, assim, se uma pessoa ela sofreu algum trauma no corpo, é importante levar esse indivíduo para realizar alguma avaliação para identificar o problema, ou basta fazer uma massagem na pessoa, está tudo resolvida? E quais são as situações que a gente deve procurar um profissional fisioterapeuta? Fisioterapeuta, muito bacana a sua pergunta, porque acaba tendo essa dúvida de muitas pessoas, né? Hoje a gente tem, né, na ciência da saúde,
que não existe o profissional perfeito da saúde. Não existe só um profissional que vai resolver todos os problemas de um indivíduo ou de uma população. A gente tem o conceito das equipes multiprofissionais. Então, é muito importante, por exemplo, falar da minha especialidade, né, que é dentro da fisioterapia, que é a cardiologia. Então, estou terminando a especialização em fisioterapia cardiovascular pela PUC Paraná. Então, a gente vê quão grande é a importância de cada profissional frente a essa questão do processo de reabilitação. A gente sempre fala assim, professor Trindade, que a fisioterapia ela não é só reabilitação, né? A fisioterapia, ela como ciência, ela trabalha no seu grande objetivo o movimento humano, que é a mesma coisa que a educação física. Todos os dois trabalham com movimento humano e saúde, né? Mas a fisioterapia, ele trabalha esse contexto do movimento humano na prevenção, no tratamento, na recuperação e aí sim ele vai falar sobre reabilitação. Então a fisioterapia ela tem uma gama de atuação muito grande dentro dessa prática da saúde. Então, com certeza, um paciente tendo algum tipo de queixa, é muito importante ele passar pelos profissionais, né? No caso da cardiologia, tem que ir para um cardiologista para fazer os exames, porque o cardiologista é de grande importância para a avaliação clínica desse paciente. Ele vai depois para a fisioterapia ou durante o processo, né, que é paralelo ao cardiologista, para fazer a avaliação cinético-funcional, né, porque a gente tem esse entendimento muito claro dentro da ciência da fisioterapia que todas as patologias elas geram alguma complicação funcional. De repente, uma pessoa que, vamos dizer, infartou. Quais são as complicações funcionais que uma pessoa vai ter? Ela vai ter, a principal é aquela queda do rendimento do dia a dia. Ele não vai ter mais aquele vigor para fazer as atividades da vida diária, né? Em casa, no trabalho, no lazer. Porque a pessoa, quando tem um tipo de condição patológica, acaba limitando alguma coisa. De repente, a pessoa tem um problema muscular, né, vamos dizer, de outra especialidade, traumato, a pessoa pode ficar com dor numa posição sentada, ela pode sentir dor durante a caminhada ou sentir dor quando está fazendo o seu trabalho. Imagina você passar 24 horas do dia, ou pelo menos das 8 horas de trabalho padrão, você está lá no trabalho e sentindo dor nesses todo esse bem período, cômodo, né? É muito cômodo e acaba fazendo com que a pessoa ela tenha baixo rendimento, né, no processo do trabalho. Então, precisa ter essa avaliação médica, precisa utilizar toda a gama de conhecimento dele para descobrir, né, qual é a causa da doença. O fisioterapeuta precisa utilizar toda a gama de conhecimento dele para saber como essa doença está limitando a parte funcional dessa pessoa, né, porque a gente não tem vida sem movimento. Não existe vida sem movimento, né? Uma das coisas que a gente sempre fala que o movimento, ele é a nossa manifestação de vida no espaço. Então, né, é de grande importância. Então, as doenças acabam fazendo essas limitações. E temos também os outros profissionais que são de grande importância, né? A gente teve, graças a Deus, aí a questão da aprovação, né? Valorização dos nossos colegas enfermeiros, né? Nacionalmente. Sim. A fisioterapia e a educação física estão correndo atrás também para essas valorizações no cenário nacional. Então, a gente aprendeu na pandemia o quão importante todas as profissões de saúde, né? Contribui com a vida, né? Contribui com a vida. Quantas vidas foram salvas, né? A gente teve muitas pessoas que faleceram, infelizmente, né, em relação à Covid, mas ninguém fala ou faz estatística de quantas pessoas foram salvas, né? Quantas viveram graças ao profissional da área da saúde. E o fisioterapeuta teve um papel importantíssimo, né? Sim. Dentro desse cenário. E, professor, o senhor atua como professor e coordenador. Sim. E, professor, eu sei o papel da coordenação pedagógica junto ao gestor da instituição, que é contribuir para ele ajudar a entender o cenário real
da área de ensino, dos alunos e de professores. De que forma o coordenador consegue gerenciar os projetos pedagógicos do curso, sendo que suas funções e suas demandas do dia a dia na coordenação, elas são muito grandes. Todas essas responsabilidades, de alguma maneira, elas não interferem no desempenho do professor Diego? Ou elas contribuem para que o professor entenda melhor o processo de ensino? Eu posso falar que depois que eu entrei na coordenação, a minha prática profissional, tanto na parte pedagógica quanto na saúde, só melhoraram, porque eu tive uma visão muito mais ampla sobre essas áreas da atuação, né? Porque na coordenação do curso a gente tem que trazer, né, uma visão do que a fisioterapia ou a educação física necessita no cenário nacional, regional e principalmente local, né? Então, quando eu tive, né, essa oportunidade de adentrar primeiramente a coordenação da fisioterapia, eu já conhecia, né, o curso. E também a antiga coordenadora, a professora Eliane Marinha, né, ela ajudou bastante nesse processo de aprendizagem, porque a gente conhecia a parte pedagógica de sala de aula, né? Sabia a prática clínica dentro do hospital, da academia, mas agora era a questão do desafio de formar, né, novos fisioterapeutas aqui para a região. Então, a prática pedagógica ela foi muito importante dentro da minha formação na educação física. Então, porque lá a gente era licenciado e bacharel. Então, a gente já teve uma formação para a sala de aula dentro da educação física. Então, aproveitei e trouxe muito desse aprendizado, né, para a questão da minha prática administrativa. Tinha tido algumas experiências também, como eu já falei, na Secretaria de Educação, na parte administrativa, então já sabia o que era rotinas, né? E saber que a gente trabalha com metas. Então a gente tem as metas para estar cumprindo a cada semana, a cada semestre, que na administração hoje atual é nesse sentido, né? Com a internet aí tudo é muito mais rápido. Tudo é muito acelerado, muito dinâmico, né? Dinâmico. As tendências elas tendem a mudar de um dia para a noite e a gente tem que saber filtrar o que isso pode contribuir realmente para a profissão, porque nem tudo também que sai na internet a gente sabe que é verdade, né? Tem que saber encontrar. Desde quando eu assumi aí a prática pedagógica do curso, né? Assumi a frente do curso da fisioterapia. Uma das coisas que eu fui mais questionado foi a minha habilidade de me adaptar a mudanças, né? Se eu fosse falar assim, foi a pergunta principal, né? Depois que eu ter apresentado a proposta do curso, tive que conhecer, né, a dinâmica administrativa do curso, apresentar ela e aprender, né, a questão de o que eu poderia trazer de diferente. A gente passou pela universidade pública, a gente sabia qual eram as dificuldades que a gente tinha, né, na formação. Então, trouxe todas as dificuldades que eu tinha de lá, né, para buscar fazer com que meus alunos não passassem pelas mesmas dificuldades. A experiência, né, contou muito, né, professor? Essa vivência em outras instituições de ensino. Sim. Quando o senhor assumiu a coordenação aqui, foi muito mais fácil, né? Sim, a gente não teve tanta divergência, né? O que a gente, logo de cara, o que a gente viu que estava faltando um pouquinho mais no curso era a parte científica, porque como a gente fala, estamos numa instituição de ensino superior. Então, nessa instituição de ensino superior, a gente tem que trabalhar, né, os 3 pilares, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, fui ver como é que estava a questão do ensino, que isso não tem o questionar, a questão do grupo C, a sua metodologia, toda a parte de inovação dentro de sala de aula, aí, com o projeto Ubíqua recentemente. Então, a parte de ensino, a gente estava bem abraçada, né, com educação bem inovada. Parte de extensão sempre foi um grande forte do curso de fisioterapia, né? Até hoje a gente recebe vários ofícios para a gente estar participando, né, de atividades de apoio, né? Levar o curso de fisioterapia para a comunidade.
Agora a gente fez várias atividades para o Dia das Mães, né? Teve escola que solicitaram a participação do curso para fazer uma atividade, né, relaxante com essas mães de alunos, né? Em uma escola municipal aqui da cidade. Então, extensão também estava sempre bem abraçada. Então, a gente viu que a parte da pesquisa era uma coisa que a gente tinha que criar cultura dentro do curso, né? Porque uma coisa eu sempre falo para os meus alunos que se você vier para a graduação e você sair somente com o teu diploma e com o teu histórico acadêmico, só com esses 2 documentos, é muito pouco. É muito pouco. Porque, como a gente falou, o mercado hoje ele não quer só isso. Quantos fisioterapeutas são formados por ano, por semestre, né? Hoje, não é nem por ano hoje, é por semestre. Né? Quantos profissionais de educação física são formados por semestre? Então, para os meus alunos saírem com diferenciais, né, eles precisam gerar currículo durante o curso. Então, eles têm na educação física, eles têm aí na fisioterapia 5 anos para desenvolver isso. Também isso veio da segunda experiência, né? Na educação física, foi a minha primeira graduação, não tive nenhum professor, alguns professores que, né, acabaram incentivando essa prática. Principalmente, né, posso citar o nome do professor Marco Mendonça, né, pela educação física, foi meu orientador, né, da graduação lá da educação física e que incentivava realmente essa prática da pesquisa, fazer pesquisa. Então, na fisioterapia, quando foi a segunda graduação, eu já fui com sangue nos olhos, né? Coloquei a faca nos dentes, vou desenvolver o máximo que eu posso do meu currículo durante esses 5 anos aí da graduação. E consegui, né? Junto com o professor Luiz Carlos, que era meu colega de turma na época da fisioterapia, hoje ele é coordenador da parte de pesquisa, né? Aqui da instituição, já é mestre em educação pela UFOPA, né? Multiformado, né? É profissional de educação física, é biólogo, é pedagogo. Preparado mesmo para estar no ensino, né? Que bom na parte de ensino. Então, inspiração, né, para muita gente. E pesquisa, publica livro. Que bacana. Então, isso, né? A gente trouxe desde lá. Quando a gente foi, né, para a fisioterapia, a gente foi para colaborar, né? A gente já era graduado, então a gente não podia ter os mesmos vieses, os mesmos erros durante a graduação. Sim, claro. Como aluno. Que a maioria, eu tive esses erros durante a primeira graduação, mas a gente tentava conversar com nossos colegas, incentivar. Não é à toa que muitos da nossa turma, né, hoje também são docentes aqui da instituição, que foram para a área da docência dentro da fisioterapia. Se vai se aprimorando, né, com o passar do tempo, né, a experiência que a gente traz de vida, né, vai mostrando para a gente outros horizontes, né, professor, e a gente vai avançando. Então, a gente começou a desenvolver, né, essa cultura científica no curso. O meu primeiro evento que eu fiz no curso foi a primeira jornada de pesquisa da fisioterapia. Estava em sala de aula, então fiz com os meus alunos alguns trabalhos acadêmicos e a gente fez essa jornada. Hoje a gente está na 4ª jornada, né, de pesquisa acadêmica, que vai ocorrer agora nesse mês de maio, aqui dia 26, aqui na UNAMA, que é já trabalhando, né, uma jornada entre os 2 cursos, educação física e fisioterapia. E também esse ano a gente vai lançar o primeiro livro do curso. A gente vai ter, né, o lançamento do livro. Que bom! A gente compilou os melhores TCCs do curso de fisioterapia do ano passado e já mandamos para uma editora, né? A editora só está finalizando para a gente fazer esse lançamento. Ou seja, graças a Deus é algo que está se consolidando, essa cultura, né, em questão do aluno saber que ele precisa desenvolver essas competências do ensino, pesquisa e extensão. É uma das coisas que também, né, que a gente trouxe de diferente para cá, para o curso, primeiro da fisioterapia e depois da educação física, foi as ligas acadêmicas, né, que eu sempre falo, são meus braços. Quanto mais liga eu tenho, mais braços eu tenho para poder melhorar a questão do ensino, né, dos nossos alunos. O envolvimento dos professores é bom, professor, dentro
desse desenvolvimento de novos projetos, novos desafios. É importante essa participação do professor junto ali ao coordenador. Sim, os professores, eles são a linha de frente do curso, né? Porque eles, também sou professor de sala de aula, então a gente, né? A gente está lá na frente, vendo toda a dificuldade que existe, né? A gente tem alunos de vários ritmos, né? Que a gente fala ritmos de aprendizagem. Tem aquele aluno que aprende instantaneamente quase, né? Tu fala uma coisa e já pegou. Tem aquele aluno que é um pouquinho mais lento. Tem aquele aluno que já chega acabado do trabalho em sala de aula, né? Mas está lá. Eu lembro que eu tinha um aluno na fisioterapia que ele era PM, né? O Daniel, que ele se virava para estar fazendo serviço lá e estar aqui em estágio. Então, quando a pessoa corre atrás, ele consegue vencer. Então, os professores, sim, eles estão lá sempre nos ajudando na realização desses projetos, né? O professor, ele acaba, às vezes, nos dando várias ideias para a gente conduzir o curso, né? Sempre a gente está fazendo reuniões periódicas, aí o professor, olha, pensando em fazer isso daqui, né? A gente joga as sementes, né? O papel do coordenador é jogar a semente. Quem rega essa semente, quem faz ela crescer são os professores e alunos, né? Então, a primeira semente foi essa parte científica, a segunda semente foi fazer as ligas acadêmicas, né? A gente abriu 3 ligas acadêmicas no curso, né, da fisioterapia, primeiramente, que é um de fisioterapia neurofuncional, a LAFNeuro. Depois a gente abriu a LAFIPO, né, que é uma de fisioterapia pélvica e oncológica, né, trabalha principalmente parte de saúde da mulher, que é uma área da fisioterapia que vem crescendo grande, né, no Brasil como um todo, aqui em Santarém também. E também abrimos que eu também sou orientador, a de cardiologia, né. Hoje também a área da cardiologia está crescendo bastante aqui na cidade. A gente já tem clínicas e hospitais particulares fazendo cirurgias cardíacas muito complexas, né, aqui em Santarém. Então, a necessidade de ter profissionais que trabalham nesse perfil é muito grande. Então, o aluno, ele já vindo da graduação e indo direcionado para essas ligas acadêmicas, né, acaba ajudando a direcionar ele para a sua especialidade. Porque ele já vê desde o início, olha, eu gosto de traumato. Ele vai desenvolver professor, traumato. Essas ligas acadêmicas, isso foi uma criação recente ou ela já existe há muito tempo? E por que foi criada essas ligas? Qual o objetivo dessas ligas dentro dos cursos? As ligas acadêmicas, elas não são, vamos dizer assim, elas não são tão recentes, já tem aí seus 10, 20 anos, né? Vai depender das instituições. Aqui na região, né, de Santarém, a gente fala que elas se fortaleceram nos últimos 10 anos, né? Então, toda a universidade, ela tem o que a gente chama de grupos de estudos, né? Que são aqueles grupos oficiais vinculados o Ministério, né, da Inovação, o Ministério da Educação. Então, nesses grupos, os professores, né, os orientadores dos TCCs, né, os orientandos, eles fazem parte desses grupos. São esses grupos de pesquisa, né, que são, como posso dizer assim, são os fomentadores e os desenvolvedores de pesquisa de uma instituição de ensino superior. Só que, ao meu ver, era uma coisa muito restrita a um grupo de pessoas, né? Então, as ligas acadêmicas, ela é uma manifestação do próprio aluno em querer fazer o ensino, pesquisa e extensão. Né? É uma forma de eles participarem mais ainda, né? É uma forma deles participarem e eles criarem a sua pequena instituição. A Liga Acadêmica é uma instituição. Ela tem, né, seu estatuto, ela tem todo o seu regimento para funcionar. Mas quem vamos dizer, o mentor, quem é a grande frente da Liga Acadêmica são os próprios alunos. Eles são os diretores, eles são os secretários. O professor, né, ele entra como um orientador para um facilitador do processo, mas aquela questão, a Liga, ela incentiva muito a proatividade do aluno, porque isso é muito importante no mercado de trabalho, você ser um profissional proativo. Então, a Liga aqui na UNAMA, eu creio que
as ligas já têm mais de 5 anos, né? A maioria das ligas. A grande, vamos dizer assim, precursor de ligas acadêmicas aqui na instituição foi o curso de enfermagem, né? Então a enfermagem começou com as ligas, hoje tem uma quantidade grande de ligas. A gente veio posteriormente, né, com as ligas da fisioterapia. Aí no final do ano passado, início desse ano, né, fui convidado a trabalhar como coordenador interino, né, do curso de educação física nesse período desse semestre agora de 2023. Então uma das coisas que eu já coloquei, vi logo que o curso não tinha liga, então a gente já foi trabalhar também com as ligas. A gente tem a liga que está orientada pelo professor Luiz Carlos, que é o Lab MOPS, né? Liga Acadêmica de Biociências da Motricidade, estuda movimento humano e promoção da saúde, né? E temos a liga que é orientada pelo professor Lucas Maciel Cavalcante, que é a LAP Training, né? Que é a Liga Acadêmica de Personal Training e Trabalhabilidade. Então, a gente já trabalhando também, né? A universidade, ela procura, a gente tem na nossa prática administrativa o que a gente chama de trilha de aprendizagem, né? A trilha de aprendizagem, imagina como se fosse aquele joguinho de tabuleiro, que tu vai vencendo cada nível até chegar na conquista. Então, quem é que vai passar por essa trilha são os nossos alunos. Desde lá do primeiro contato com a graduação, né, até ele receber o seu diploma. Então, ele tem que passar por todas aquelas disciplinas, né, todo o semestre até ele vencer. Tem que vencer todas as etapas mesmo, todas as etapas. Então, a gente tem realmente essa trilha em um formato de jogo. Então, a gente já sabe que qual semestre, qual é o projeto, onde que entra a liga, onde que entra os projetos do bico, onde entra os projetos específicos do curso. Então, a gente consegue ver muito melhor o caminho que o nosso aluno vai percorrer até ele chegar no mercado de trabalho. Esses projetos onde envolve os alunos dentro dessas ligas, ela tem a participação dos alunos na comunidade? Tem o envolvimento da comunidade, professor? Sim, uma das formas, né, da Liga mais manifestar suas ações são as atividades de extensão, né? Então, a gente tem essa parte administrativa no curso, né, em receber os ofícios, verificar qual é o pedido, né, qual é a demanda que o solicitante quer, e a gente vai vendo, olha, Dia das Mães, então a gente já mandou para a Liga de Saúde da Mulher, porque tem assuntos mais direcionados, né? Legal. Tem um evento esportivo que vai precisar de alunos, né, para colaborar lá junto com professores. Então a gente tem uma nova liga até que a gente lançou esse ano, que é a de traumato-ortopedia. Então vai os alunos da traumato-ortopedia desportiva colaborar com esse evento. Então a gente vai vendo o que a comunidade quer e as ligas acadêmicas vão realizando as atividades, né? É interessante que o senhor já tem os setores, né? Bem específico, bem claro. É importante isso. E o aluno, ele compreende bem. Essa questão das ligas acadêmicas, né? Elas nos ajudam na questão do nosso aluno ele ter essa vivência, né, do contato com o paciente ou do cliente, né, com a população, ter o contato com a população. Isso facilita muito na questão dele quando ele chega nos estágios supervisionados, lá no bloco profissional do curso, né? No caso da educação física, ele começa, né, a iniciar os estágios supervisionados no 5º período, ou seja, 3º ano do curso, eles já vão para campo. Na fisioterapia, eles começam no 7º período, no 4º ano, né, do curso. Então, a gente vê a grande diferença do aluno que é ligante para o aluno que não é ligante na prática dos estágios. O ligante, ele sempre tem os melhores rendimentos. Ele sabe já tratar o paciente, ele já sabe, já tem uma expertise de como vai agir, né? Na clínica, no hospital, no caso do profissional de educação física, no estúdio de dança, no estúdio de treinamento personalizado, numa academia, num clube. É por causa dessa interação dele, né, com outros colegas, que está mais próximo dos professores, das realidades que são vivenciadas mais na prática, né? Isso daí acaba tornando o estudante alguém mais conhecedor da vivência na prática mesmo, né, professor? Isso é importante para o aluno, para a formação dele. Com certeza, essa questão prática, né, do aluno, a gente sempre fala, né, ele tem que buscar o conhecimento teórico,
né? Mas a vivência prática é o que amadurece o conhecimento, né? Ele amadurece o conhecimento. A gente sempre fala que o conhecimento ele é dedutivo e indutivo, né? Conhecimento indutivo é aquele que a pessoa adquire principalmente quando ela aprende na prática como as coisas acontecem, né? E o dedutivo é o que a pessoa leu no artigo, no livro. Então, quando ele junta, ele gera o seu conhecimento e ele consegue ir muito mais maduro para a sua prática clínica, né? Que a gente tem até isso, uma bandeira dentro da área da saúde hoje em dia, que se chama saúde baseada em evidência, né? Então, tem a área da fisioterapia baseada em evidência, educação física baseada em evidência, onde você vai levar para a sua prática clínica, o profissional, as melhores evidências para tratamento de paciente ou, no caso, um programa de treinamento físico, né, para um cliente, no caso, que a gente sempre fala na educação física, né, os 3 grandes objetivos que uma pessoa vai procurar o profissional do bacharelado, né, da educação física, ele vai procurar a questão de emagrecimento, primeira coisa, né, o segundo, condicionamento físico. Terceiro, aquela pessoa que vai buscar melhorar condições de saúde no geral. O senhor é uma pessoa que tem bastante experiência nessas áreas da saúde, o senhor já transitou por diversos lugares, então eu acredito que o senhor conhece a realidade daqui de Santarém dentro da saúde pública. E para a gente finalizar, eu queria saber o seu ponto de vista. Em nossa cidade, o atendimento de saúde é bom? E que nota o senhor daria para o hospital municipal, o setor de traumatologia? A gente conhece a realidade, né, do hospital municipal. Se a gente fosse falar, dá uma nota assim, por exemplo, de 0 a 10, vai depender muito da questão, do ponto de vista do que a gente está observando no hospital, né? A saúde ela tem melhorado bastante, né? A gente tem aí hospital municipal, regional, estamos com um hospital aí que está demorando, né, para ser inaugurado, finalizado, que é o Hospital Materno Infantil, né, que fica lá perto do municipal. Mas a questão da saúde hoje ela melhorou bastante em relação ao profissional, pela quantidade de profissionais, né, de saúde que são formados, né? A UEPA aí formando vários profissionais de saúde, o NAMA formando vários profissionais de saúde. Então, esse profissional novo que está indo para o mercado, ele já não está indo com aqueles vícios, né, em relação à questão de atendimento. Claro, o hospital municipal, a gente também tem que levar em consideração que ele não é só municipal, né, na prática. Ele é um pequeno hospital regional, porque ele recebe uma quantidade grande de pacientes que vêm de outros municípios, né? Então, acaba tendo aqueles picos de paciente entrando e o profissional ele acaba fazendo o melhor que tem com o material que tem, né, dentro do hospital. Então, a gente, claro, precisa muito de investimento, né, em questão de infraestrutura, porque o profissional precisa ter infraestrutura para dar um bom acolhimento e atendimento para o paciente, né? Porque o hospital ele tem um piso, né? O hospital aqui para Santarém tinha que ter no mínimo uns 3 pisos, né, para poder atender de forma com qualidade, né, a população. Então, eu colocaria aí uma nota 7, né? Uma nota 7 no geral, né? Mas quem segura essa nota são os profissionais de saúde que lá estão. Professor, foi uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui. Que bom o senhor veio e foi muito bom a gente lhe ver no pódio. Esse foi o professor Diego Sarmento.